Grife no futebol é uma coisa que a gente sabe que existe. Às vezes, um jogador chega no nosso time com aquele sotaque e só porque ele habla, a gente tem com ele muito mais paciência, boa vontade do que jamais teríamos com um garoto das categorias de base formados no clube. Talvez seja o nosso complexo de vira-latas, porque um jogador é estrangeiro, chega no nosso clube, achamos bacana dele vestir a camisa do time e ainda mais se ele for um craque de bola. Só que muitas vezes essas contratações de estrangeiros que exigem paciência nada mais são do que incompetência pura das diretorias ou até pior do que isso para justificar os altos valores gastos com esses jogadores. O Arauz, por exemplo, chegou ao Corinthians por um caminhão de dinheiro para a época e era tratado como um grande achado do Corinthians, com muita gente acreditando que ele seria um craque de bola absurdo e ídolo da fiel torcida. Só que a realidade para o chileno, bom, foi bem diferente. O jogador foi uma decepção para a fiel torcida e você não imagina o que foi que aconteceu com ele depois que deixou o timão. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Ângelo Arauz e onde é que o jogador tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora, para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. No dia 20 de julho de 2018, o Corinthians anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Ângelo Arauz, vindo da Universidade de Chile. O Timão o trouxe por empréstimo de 1 ano, com compra automática após esse período, no valor de 17 milhões de reais. E sim, esse era um valor muito alto em uma época que os valores do futebol sul-americano não eram tão inflacionados como são hoje. A nível de comparação, para você ter ideia, o Flamengo contratou no ano seguinte o Bruno Henrique dos Santos por 23 milhões de reais e ainda deu o volante Ronaldo na negociação, mas era um valor bem alto para a época, então você comparando com o do Arauz, você já percebe que o chileno não chegou por pouco valor. Talvez para elucidar melhor ainda esse exemplo, eu posso te dizer que o Flamengo em 2017 contratou o Everton Ribeiro, repatriou o jogador que estava jogando lá no Oriente Médio por 22 milhões de reais. Em 2017 trouxe o Everton Ribeiro. Eu nem preciso falar o absurdo que o brasileiro, que inclusive foi revelado no Corinthians, jogou pelo Flamengo e tá jogando no Bahia. Então, quando o clube anunciava um garoto desconhecido vindo da América do Sul por 17 milhões de reais, o que se esperava era que fosse um cara diferente, que chegaria para resolver. Bom, mas a contratação dele acontecia também um mês depois que ele foi convocado para a seleção chilena. E isso, claro, já se esperava que um jogador de seleção, um jogador internacional, bom, que ele chegasse e resolvesse. Mas depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, é bom dizer que ele nunca mais conseguiu voltar para a seleção chilena. O Arauz, desde que chegou ao timão, gozou da boa vontade de grande parte da torcida que queria o seu sucesso com a camisa do clube. O torcedor do Corinthians não torce contra jogador nenhum que tá no time. E sempre tiveram com ele aquela dose a mais de paciência por ser um jogador que hablava. Verdade seja dita, ele mostrou até personalidade em muitos momentos, pegando a bola e tentando fazer o seu melhor. Era um cara que tentava jogar, fazia o que podia para ajudar. E o que pesou mesmo foi que, pelo que ele custou, esperavam muito mais do jogador. Aqui, irmão, eu tenho que ser sincero pra você, a gente tá falando do Corinthians, pô, todo poderoso timão, um dos maiores clubes do mundo. Um cara que chega, uma contratação desse tamanho, custando 17 milhões de reais, o torcedor não quer papinho, quer que ele pegue a bola e resolva. Por exemplo agora, Memphis Depay tá jogando no Corinthians, 2 anos, vai custar 120 milhões. É óbvio, gente, os valores hoje são outros, o futebol nos últimos 2, 3 anos ficou muito mais caro no futebol brasileiro aqui, né, no mercado brasileiro. Então é claro que as coisas estão mais exageradas. O Depay vai custar essa grana toda, tá resolvendo, tá dando resultado, tá tudo legal. Fez um jogo ruim, por exemplo, na pré-libertadores aí agora contra o time lá da Venezuela, os caras já caiu matando em cima de pau, não tem conversa, porque custa caro, tem que resolver. Talvez, se o Ângelo Arauz tivesse chegado ao Corinthians lá na época por 1,5 milhão de reais, 2 milhões de reais, o cara nem ia receber essa cobrança toda e a história dele no Corinthians podia ser diferente.
Se na Universidade do Chile ele já não era um cara com números impressionantes, tendo marcado apenas 5 gols em 24 jogos, no Corinthians os números foram ainda piores. Em 60 jogos com a camisa do Timão, ele só marcou 1 gol. O futebol não se resume a números e eu odeio demais essa geração SofaScore que realmente só fala de números. Ah, quantos gols fez, quantos passes deu, assistência, não sei o que lá. Isso não existe, cara. Futebol vai além disso. Tem o cara que arma a jogada, o cara que abre espaço, a movimentação. Futebol é muito mais do que esses números. Mas a gente tem que ser sincero. O Arauz não entregava em qualidade com a bola o que se espera de um jogador do Corinthians. Para ele, não rolou. Ele chegou a vestir a camisa da Ponte Preta, emprestado pelo Corinthians, mas ficou no clube de Campinas apenas 2 meses. E depois de 9 jogos, voltou para o Corinthians, onde teve novas chances com o Thiago Nunes, mas não chegou a deslanchar com a camisa do Alvinegro Paulista e por isso foi dispensado, acabou sendo negociado com outro clube. Dos 17 milhões de reais que o Corinthians investiu para contratar o chileno, o Timão conseguiu recuperar cerca de 5 milhões e negociou ele com o Necaxa do México e manteve 50% do passe do jogador. No Necaxa, mais uma vez, o Arauz viveu um momento ruim em campo, onde já era um jogador sem confiança e que parecia sentir o peso, sabe, de não ter dado certo no Corinthians. E você sabe que jogador sem confiança simplesmente não rende. Ele jogou pouco e apareceu a oportunidade dele voltar para o futebol brasileiro em 2023. E aqui você percebe como o jogador caiu muito de nível, porque quando ele voltou para o futebol brasileiro, foi para jogar num clube que estava na segunda divisão do campeonato, que é o Atlético Goianiense. Cara, o cara chegar no Corinthians como grande contratação, ir pro futebol mexicano e quando voltar pro Brasil, ser para jogar por um clube da segunda divisão, é uma queda de nível muito grande. E pior do que isso, cara, ele chegou no Atlético Goianiense, cerca de 1 mês depois, ele teve uma lesão gravíssima, rompeu os ligamentos cruzados do joelho, e aí você já sabe como é, né, meu irmão? Já falo pra vocês aqui o tempo inteiro no canal, ligamento cruzado do joelho, meu irmão, é uma... Enfim, perdeu a temporada de 2023 todinha, que ele chegou pra jogar a Série B pelo time, não jogou, 300 dias fora, simplesmente sem condições. Estamos aqui com o Dr. Gleider Souza, chefe do Departamento Médico do Atlético, para a gente falar sobre a operação, a cirurgia realizada no meio-campista Arauz, da equipe do Atlético Goianiense do Dragão. O jogador foi operado na última terça-feira, doutor. Como foi a cirurgia? Boa tarde. Então, ontem realizamos o procedimento cirúrgico no jogador Ângelo Arauz, tá? Colocamos em prática tudo aquilo que foi planejado na última semana, após a realização de vários exames. Tá? Saímos do final da cirurgia com aquele sentimento de que foi um sucesso a cirurgia. Hoje ele já recebeu alta do hospital, já se encontra na sua residência. Amanhã pela manhã ele já se apresenta aqui no departamento médico para iniciar a segunda fase do seu tratamento. E essa segunda fase consiste somente na fisioterapia mesmo? Tem mais algum outro cuidado que vai ser tomado com o jogador a partir de agora? Como que é essa segunda parte? Essa segunda parte, o principal, né, está no trabalho com os fisioterapeutas. Em conjunto, nós vamos já um trabalho com a parte nutricional, com a parte psicológica do atleta e mais ali pelos 5º mês começa um trabalho com a preparação física. Não vai ser muito diferente da primeira cirurgia, tá? Com aquele mesmo tempo previsto, em média aí, 8 meses a 9 meses. O senhor conversou com ele? Como que ele está? Não, o Arauz hoje estava muito bem, muito confiante, muito alegre. Conversei com ele, conversei com o empresário dele, conversei com toda a equipe do nosso departamento médico. Todos estão muito contentes, muito centrados e todos muito confiantes na melhora do atleta e com certeza aí no final desse tratamento ele retornará com a mesma precisão, né, com essa mesma dedicação. Confirmando o prazo previsto para a recuperação do jogador, 8 a 9 meses, doutor? Sim, o prazo é esse, tá? Nós não vamos fugir. Então, de 8 a 9 meses é o tempo que a gente espera que o Arauz retorne aos campos. Depois de perder toda a temporada de 2023, o contrato dele acabou com o Necaxa do México e o Dragão renovou com ele para a temporada 2024, fazendo um contrato em definitivo com o jogador. Ele fez um período de recuperação depois da lesão e depois de mais de 1 mês fora, para garantir que ele estava legal, quando ele foi retornar no início da temporada de 2024, adivinha?
outra lesão grave, rompendo mais uma vez os ligamentos do joelho e ficando de fora por mais uma temporada inteira. Perdeu todo o ano de 2024. O cara perdeu 2 anos sem jogar futebol por conta de lesões iguais, ligamento cruzado do joelho, que é uma merda. E aí eu já posso dizer pra vocês, cara, olha a situação. Em 2 anos no Atlético Goianiense, ele fez 8 jogos. E isso porque 3 foram nessa temporada. Então, ou seja, nos últimos 2 anos, o cara disputou 5 partidas. Imagina como não tá a cabeça desse cara e como não tá o estado físico e técnico do jogador também, depois de passar tanto tempo fora dos gramados. Já tava sem confiança. E agora, mais complicado ainda. O Arauz tem contrato com o Atlético Goianiense até o final dessa temporada. Ele chegou ao clube para disputar a Série B lá em 2023 e não jogou por conta de uma lesão. O time subiu para a Série A, ele teve outra lesão e não jogou a Série A também. E agora ele volta pro time como o Dragão de volta à Série B. Ou seja, um jogador que chegou para disputar a Série B vai disputar a Série B, provavelmente. O Arauz tem 28 anos, é esforçado, não é o típico jogador chinelinho ou baladeiro, mas infelizmente nunca foi o jogador para valer 17 milhões de reais. E o valor que o Corinthians pagou foi água, esquece, não vai voltar. Mesmo o Timão mantendo 50% do jogador, quem é que vai pagar um valor pelo meio-campista que dê lucro ao Corinthians depois de tantas lesões que ele teve e do pouco futebol que ele apresentou nos últimos anos? Eu desejo de verdade muita sorte pro Arauz, mas é aquele tipo de contratação que nunca vai se justificar por conta de uma análise que foi feita errada por quem não entende de futebol mesmo. Porque se você vê ele jogando na Universidade do Chile, você olha e fala, poxa, esse garoto tem futuro, esse garoto joga bola, beleza, tem lá a sua qualidade, mas vou trazer ele pra jogar num time de mais pressão, mais cobrança, que é o Corinthians, e ainda vou trazer esse cara como uma das maiores contratações da América do Sul, aí é Biruleibe, entendeu? Aí é Biruleibe, eu espero, enfim, né? É o cara que realmente não sabe fazer negócio e eu espero que seja isso, porque, irmão, é muito dinheiro pra pagar num jogador jovem da Universidade do Chile e trazer pro seu time. E a gente viu durante a carreira do Arauz que ele nunca teve condições de entregar o que a torcida esperava dele. Então, assim, realmente é decepcionante. Mas e você? O que pensa de tudo isso, cara? Você acha que ele recebeu poucas chances no Corinthians? Você achava ele craque de bola? Ou você também concorda que o valor que pagaram nele foi muito maior do que ele podia entregar em campo? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E falando em moleque da base, que o Corinthians não deu tanto valor assim, você viu o que aconteceu com esse moleque aqui? Clica aqui pra eu te contar essa história.